E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente mergulha de cabeça nos assuntos que você precisa dominar. Hoje, a gente vai fundo num tema super importante para quem está estudando história: a dominação da Europa na África e na Ásia lá no século XIX e XX. E para te guiar nessa jornada, a gente tem aqui uma convidada super especial. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para esse mergulho, a gente vai usar um plano de aula do ensino médio. Ele traz fontes originais, incríveis tipo charges políticas da época. Aliás, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Compartilhe esse episódio com a galera para mais gente desvendar esse período histórico com a gente. Isso aí. A ideia é ir além dos eventos e entender o contexto, sabe? As motivações por trás da dominação. Show! E já aviso que essa história é cheia de reviravoltas, disputas por poder e consequências que a gente sente até hoje. Mas antes de entrar de cabeça no século XIX, acho que a gente podia dar uma olhada no colonialismo tradicional, aquele que rolou nas Américas entre os séculos XVI e XVIII. O que você acha? Ajuda a gente a entender as diferenças. Boa, concordo. O colonialismo, como vimos no caso das Américas, focava principalmente na extração de recursos e usava mão de obra escravizada para enriquecer as metrópoles europeias. Já o imperialismo, que bombou no século XIX na África e na Ásia, era bem mais ambicioso. Tipo, queriam dominar o mundo. Em certo sentido, sim. Imagina só. As potências europeias estavam na Revolução Industrial. Precisavam desesperadamente de matérias-primas para as fábricas e de novos mercados para vender seus produtos. Adivinha onde eles acharam tudo isso? África e Ásia, né? Mas espera aí. Eles invadiam os países só para vender seus produtos. Parece meio radical, não? E aí que tá. A parada ia muito além de vender produtos. O historiador Eric Hobsbawm diz que o objetivo principal era exportar capital para essas regiões, buscando mais lucro com investimentos e negócios. Tipo, investir para ganhar mais. Não faz sentido. Exatamente, a Europa estava passando por perrengues econômicos. E a solução para eles era buscar oportunidades em outros lugares. A gente pode até traçar um paralelo com as ideias do Lenin sobre o capitalismo, que defendia que a busca por novos mercados era tipo uma característica natural do sistema. Interessante. Mas será que essa busca por lucro explica tudo da corrida imperialista? Para mim, rolava um papo de superioridade europeia na época, sabe? Com certeza. E aí entra a missão civilizadora, um conceito-chave para entender as justificativas da época. Basicamente, os europeus se viam como salvadores, levando progresso, cultura e civilização para os povos que eles achavam atrasados. Uma baita hipocrisia, né? Considerando a violência e exploração que eles impuseram. E como eles vendiam essa ideia da missão civilizadora? Tinha propaganda. Tinha sim. As charges políticas eram uma ferramenta poderosa para espalhar essa visão. Elas meio que ilustravam a narrativa da época. Uma charge famosa, o Fardo do Homem Branco, de 1899, mostra um europeu carregando nas costas os caras que representam os povos colonizados. Eu acho que já ouvi essa. Tem uns obstáculos no caminho, tipo brutalidade, escravidão. É essa mesmo. A mensagem é: os europeus se sacrificavam para civilizar os outros, enfrentando vários desafios. Mas, na real, a charge romantiza a opressão e o racismo. Que absurdo, essa narrativa aparecia em outras charges. Sim, tem uma de 1889, a Escola do Tio Sam, que mostra o Tio Sam representando os Ewe, ensinando vários povos. A legenda é: agora, crianças, vocês têm que aprender essas lições, queiram ou não. É de cair o queixo. Eles se achavam no direito de impor tudo. Para quem está acompanhando a gente, vale a pena dar uma olhada nessas charges para sacar o poder da imagem nessa narrativa, viu? Bizarro mesmo. Essa crença na superioridade europeia moldou a forma como eles dividiram a África. Tipo um pedaço bolo na Conferência de Berlim. Aliás, falando nisso, que tal a gente se aprofundar nesse evento na próxima parte do The Deep Dive? Então fica ligado. De volta ao The Deep Dive. A gente estava falando da tal missão civilizadora que serviu para justificar a dominação europeia na África e na Ásia, né? Isso. E a gente parou na Conferência de Berlim, um momento crucial dessa história toda. Tipo, de 1884 a 1885. Foi como um jogo de xadrez onde as potências europeias decidiram o destino da África. Sem os africanos na mesa. Exatamente. Nenhum país africano foi chamado para discutir a divisão do próprio continente, né? É de cair o queixo. A conferência foi organizada pelo Bismarck, né? O Chanceler alemão. Isso, o Otto von Bismarck. O objetivo era botar ordem na corrida imperialista na África, evitar briga entre as potências. E eles traçaram fronteiras artificiais que ignoravam totalmente as culturas e etnias da África. Total. As consequências dessa divisão a gente sente até hoje. Conflitos étnicos, guerras, instabilidade. E o impacto econômico também, né? Exploração de recursos naturais, pobreza. Sem dúvida. A conferência basicamente institucionalizou a exploração da África, né? Criou um sistema que só beneficiava a Europa. É triste pensar como a Conferência de Berlim definiu o futuro de milhões de africanos. Pois é. Mas a gente não pode esquecer da resistência africana. Teve muita luta por liberdade. Lembra do rei Vogobo que a gente falou? Ele se recusou a aceitar a ajuda da França.
E a vitória dos Zulus na Batalha de Yasunduan. Exatamente. Vale a pena pesquisar mais sobre esses eventos, viu, pessoal? A história da África não se resume à dominação, né? Com certeza. E por falar em construir um futuro melhor, que tal a gente ver como outros povos lidaram com essa pressão europeia? Boa. Na próxima parte do The Deep Dive, a gente vai explorar a história da modernização do Japão. Não perde. E aí, pessoal, de volta para o The Deep Dive. Nas últimas partes, a gente viu como a missão civilizadora era só fachada para exploração, né? E a Conferência de Berlim. Que loucura. Dividiram a África como se fosse pizza. Qual tal? Mas será que todo mundo se curvou diante dessa pressão toda? Teve quem reagiu, né? Claro. A gente viu exemplos na África e agora vamos ver uma resposta bem diferente. O Japão. Ah, o Japão. Eles fizeram diferente, né? Muito. Enquanto muitos povos sofreram com a imposição cultural, o Japão escolheu outro caminho. Vamos falar mais sobre isso. Eu lembro da Era Meiji, um período de mudanças radicais no Japão, mas como eles lidaram com o imperialismo europeu? Em vez de resistir de cara, o Japão decidiu se modernizar. Tipo, adotar o modelo ocidental. Uau, inteligente. Eles perceberam que, para não virar colônia, precisavam ter o que fazia a Europa forte. Isso aí. Industrialização, tecnologia militar. Então, em vez de remar contra a maré, eles aprenderam a surfar. Exatamente. A Era Meiji, que começou em 1868, transformou a sociedade japonesa. Reformas políticas, sociais e econômicas. Tudo para alcançar o Ocidente. Que interessante. E eles conseguiram se transformar sem perder a identidade, né? Incorporaram coisas do Ocidente, mas mantiveram as tradições. Sim. A culinária japonesa é um exemplo disso, né? É super popular no mundo todo. É verdade. O Japão mostra que dá para se adaptar ao mundo globalizado sem perder a essência. Eles misturaram tradição e modernidade, criando uma cultura única. É uma lição importante pra gente hoje em dia, né? Num mundo cada vez mais conectado, a gente precisa se abrir pro novo sem esquecer as raízes. Concordo. A história nos dá uma visão mais ampla do presente. E o Japão é um baita exemplo disso. Com certeza. A história da dominação europeia na África e na Ásia é cheia de detalhes, de resistência, de adaptação. E mergulhar nesses eventos nos ajuda a entender melhor o mundo em que a gente vive. E com essa reflexão, chegamos ao fim de mais um The Deep Dive. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história. Para quem quiser se aprofundar no tema, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com os amigos. Até a próxima!